Gente, oh Deus. Peraí. Vou fechar a aula e vou voltar de novo. Porque. Então, falando em riscos biológicos, agora a gente vai falar um pouquinho de alguns micro-organismos. Eu preciso gravar esses micro-organismos de forma alguma. Você só precisa saber que um micro-organismo ele vai ter uma série de cuidados que o outro não vai precisar ter. Beleza? Então, como é que a gente classifica? Isso é uma coisa importante, assim, muito, muito importante. A gente classifica, a Anvisa, ela classifica os micro-organismos não só em número, não só em quantidade de micro-organismos, mas o tipo. Quanto mais patogênico, lembra o que é patogênico? O que é patogênico? Falei isso na aula passada. É um micro-organismo que causa doenças. Quanto mais patogênico, quanto mais doença ele causar, mais medidas a gente precisa tomar para ele. Beleza? Ele recebe a classificação maior. Então, a virulência é quanto ele é agressivo, gente. Por exemplo, Klebsiella, que é o KPC. Nome bonito, gente. Klebsiella. Ou Klebsiella. Aqui. Dá para botar no gêmeos. Chama Klebsiella. Vem aqui, Klebsiella. Eles cresceram. Vai processar. Um dos fatores que são muito importantes para a gente classificar é a virulência. É o quanto isso pode ser ruim. Por exemplo, o poliomielite está voltando. Falar uma coisa. Poliomielite estava erradicado. Mais uma de vacina. Nada de política aqui, viu? Vacina. Nossa querida Maria. Na década de 70, tinha um surto de poliomielite. Poliomielite é uma doença que atacava o pulmão especificamente. Então, ele deixa o pulmão sem atividade. Até hoje, existem pessoas que estão respirando através de uma máquina. Existiam alguns pulmões que colocavam em crianças e as crianças viviam ali o resto da vida. Por que eu estou falando da poliomielite? Porque é importante vocês saberem que tem micro-organismos que são miseráveis, que vai levar a uma virulência tão grande, que a gente não pode esperar. Que assim, pegou a taxa de morte alta. Isso é a virulência dele. Porque ele é tão grave que ele vai ter assim. E isso foi dos principais questionamentos, porque a Covid, ela não é tão virulenta assim. Morreu muita gente por diversos fatores. Mas ele não é um vírus muito virulento. Diferente como a Ebola, que é virulento para caramba. O problema do Covid é isso aqui, ó. A transmissão dele era muito facilitada. Com muita facilidade, coisa que a Ebola não tem tanta facilidade assim. Vai depender da característica do próprio micro-organismo. Estabilidade, o quanto ele é estável, o quanto ele consegue ficar vivo durante algum tempo. Concentração, qual é a quantidade desse micro-organismo naquele local. A origem é da onde? A origem do micro-organismo patogênico é da onde? Da onde veio o Covid? Se for falar de política, Hoje vou falar convencional. Reparem, essa questão sobre da origem é porque tem muitos centros, tem muitos locais que já tem uma história de propagação de alguns agentes biológicos. Disponibilidade de medidas profiláticas. O que é profilaxia? É medidas de prevenção.
Por exemplo, Camila, tem micro-organismo que eu botar uma luva, eu já consigo me proteger 99%. Tem micro-organismo que eu botar uma luva e um jaleco, eu já consigo me proteger uma grande quantidade. Tem micro-organismos que além da luva, além do jaleco, máscara. Isso são medidas profiláticas. A Anvisa, ela classifica o micro-organismo como sendo muito perigoso, mas muito perigoso, quando as medidas profiláticas, elas não te garantem segurança. Como, por exemplo, a ebola. Se a ebola vir para cá, a gente está lascado. Por quê? Porque não adianta você usar máscara. Não adianta você usar álcool. Não adianta você usar nada, porque as medidas, o patógeno é tão virulento, é tão miserável, que as medidas que a gente utiliza de profilaxia, elas não são garantidas. Mas Na Covid era. esse vírus se dá em país de alta pobreza, né? É. A Amazônia estava com tempo. A Amazônia não. Alguns países mais. Da A África, né? transmissão da ebola parece que foi Rapaz. Ok. Depois a gente fala disso aqui. Então vamos lá. Aços fiscais do técnico na atividade que a gente vai fazer daqui a pouco, tá? A gente vai fazer a atividade daqui a pouco. Pega, mas o que você acabou de dar? Bora lá. A Anvisa, ela classifica do nível 1 ao nível 4. 2, 3, 4. O mais de boa é o 1. Então, eu tenho uma lista desses micro-organismos do nível 1. O que é esses micro-organismos de nível 1? Esse micro-organismo de nível 1 são aqueles que o risco para a pessoa que está manipulando é baixo e para a comunidade é baixo também. O risco para individual e para a comunidade é baixo. O que significa isso? Eu trabalho numa clínica de radiologia e eu estou manipulando, por exemplo, lactobacillus vírus. Lactobacillus são as bactérias do iogurte. Esse micro-organismo, eu manipular ele, não vai trazer nenhum risco para mim e nem para vocês que são a comunidade. Porque vocês não estão mexendo, quem está mexendo sou eu. Tá entendendo? Reforça um pouco, então? Oi? Reforça uma bactéria do lactobacillus. O quê? Reforça um pouco? Não é que reforça. É que o grau de patogenicidade dele é baixa. Ou seja, ele não apresenta nenhum risco para mim. O lactobacillus, inclusive, é utilizado como regulador intestinal, tá? Mas não existe ela significar que tem um agente. Não é só o lactobacillus. Existe uma lista de vários micro-organismos. E esses micro-organismos, quando ele recebe o selo, tá nível 1. Quer dizer que o risco para a comunidade e para mim que estou manipulando, o risco é baixo. Risco de quê, Pro? Risco de eu ficar doente, risco de eu morrer, risco de eu parar na UTI. Esse o risco, é baixo. E aí a gente tem o risco 2. O risco de 2 para mim que estou manipulando é um risco moderado. E para a comunidade é limitado. O que significa isso, Pro? É que para mim que estou manipulando, o risco, eu não posso vacilar. Eu tenho que utilizar todos os equipamentos para profilaxia. Beleza? Só que para a comunidade ela é limitada. O que isso significa é que, mesmo eu manipulando a substância, eu tenho risco para vocês que estão aí. O que é a comunidade? É todo mundo que está em volta. Qual foi o grande problema da Covid? A Covid veio assim, foi um cara que veio e começou teve contato com outras pessoas. Quando você tem contato com outras pessoas, aquela pessoa vai ter uma comunidade em torno. Mãe, pai, parentes. Aquela pessoa ali vai começar a transmitir para todas as pessoas imediatas. Um passando para o outro.
Pode correr. Vai muito rápido. Ó, as medidas profiláticas e terapêuticas são eficientes. O que significa isso? A Cistosoma mansoni. O que é Cistosoma mansoni? É um patógeno, é um protozoário, é um tipo verme que, se eu manipular, o meu risco ele é moderado. Para a comunidade ele é limitado. E eu tenho medicamentos eficientes para combater isso. Por isso que ele fala medidas terapêuticas e medidas de tratamento. Essas medidas terapêuticas elas são eficientes. E as medidas profiléticas também são eficientes. Para o hospital que eu trabalho, provavelmente vai ser nível 2. Tá? Então vai atuar com gripe, influenza, enteróbios vermiculares, todos esses micro-organismos. Se a pessoa está com verme, a não ser que ela tenha uma infestação muito grave, ela não vai morrer de verme. Ela vai tomar o bendazol, o bendazol é muito eficiente. Beleza? Quais são as medidas profiléticas? Lavagem das mãos, utilização de alimentos lavados. Isso são medidas profiléticas. E são eficientes. Beleza? Vou encher minha vasilha de água. Minha garganta aqui está doendo, viu? Não.